Olá, me chamo Bárbara, sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus e hoje nós vamos estudar Apocalipse, o único livro de revelação apocalíptica. Um livro complexo, pois contém revelações que estão por vir. Assim como o nome já diz, o livro fala sobre o Apocalipse. Então, abram a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, para nós começarmos o nosso estudo. A palavra de Deus diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que a ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O autor do livro de Apocalipse é João, o mesmo que escreveu as cartas e o Evangelho de João. Eis que o Cordeiro, Jesus, virá e todo olho o verá, caso a gente tivesse essa dúvida. Todos verão Jesus voltar, até aqueles que estão mortos. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. João foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. Quando ouvirmos falar do dia do Senhor, devemos saber que se refere à vinda de Cristo. Ao ouvir a voz do Senhor, João se virou para ver quem falava com ele, e viu 7 castiçais de ouro, e viu no meio desses castiçais o Cordeiro, Jesus, com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Em sua cabeça, seus cabelos eram brancos, longos e da cor da neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados na fornalha, e a sua voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando João o viu,
caiu aos seus pés como morto. E ele, Jesus, pôs sobre ele a sua mão, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo e vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno. O cordeiro então lhe deu ordem para escrever tudo o que estava vendo. Ora, as 7 estrelas representavam o anjo das 7 igrejas, né? Os anjos. E os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. Ora, João então fez 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, exortando e disciplinando. Mas vamos direto à igreja que o Senhor ama. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos guardar nosso coração e nossa coroa para que o inimigo da nossa alma não roube, e não devemos ser como a Laodiceia, nos versículo 14 em diante, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui vemos a carta à igreja de Laodiceia. Suas obras não são frias e nem quentes. Esse é o problema. Eis que o Senhor vomitará os que são mornos. Afinal, eles são indecisos, com um pé no mundo e outro em sua santa presença. Agora vamos ao capítulo seguinte, Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão,
O segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, após essas coisas, João foi arrebatado novamente em espírito e dessa vez viu que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Esse que ele viu assentado é o Senhor Deus Pai. Aqui nós podemos ver a Santíssima Trindade, o Pai assentado no trono, o Espírito que o arrebatou para ver essas coisas e o Cordeiro que ele viu. Ele viu o Pai semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor de seu trono, e parecia semelhante a esmeralda, e ao redor do seu trono havia 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos do Senhor. Sim, o Espírito do Senhor é dividido em parte. Se quiser, o Senhor nos fará um curso disso também. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Os animais eram anjos. Sim, 4 animais no céu, animais, representando anjos. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E eles tinham cada um em si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Sempre que os animais davam glória e honra ao Senhor, os 24 anciãos prostravam-se diante dele e, adorando, e lançavam suas coroas diante do seu trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Agora vamos ao capítulo seguinte, Apocalipse 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. João viu na destra do Senhor, o Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e viu um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João se lamentou, pois não tinha quem abrisse o livro. E um dos anciãos lhe disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Deus, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, ou seja, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. E olhando João para o meio do trono, avistou um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Senhor, enviados a toda a terra. Veio o cordeiro e tomou o livro de sua mão, e assim os anciãos o adoravam com harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações. E cantavam, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, nos fazendo sacerdotes e reinaremos sobre a terra. João olhou e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhares de milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz o adoravam, dizendo que só ele era digno de poder, honra, glória, força, sabedoria e ação de graça. Agora, dúvidas. As igrejas existem. Os anjos são realmente anjos e cada igreja tem o seu anjo. O anjo que é mensageiro do Senhor. Os anciãos são complexos para nós entendermos. Então, tenhamos eles como anjos, mas, como foi dito, são os santos, mas não devemos interpretar errado como os católicos. São seres celestiais, são como anjos, mas não devemos adorá-los. São figuras de seres sábios, por isso anciãos, não por serem velhos, mas sim por terem sabedoria. Os 7 selos do livro são os 7 Espíritos do Senhor, neles representados, assim como as 7 trombetas, 7 taças da ira do Senhor. O livro é o livro da vida, onde está o nome dos escolhidos. João foi levado para o mundo espiritual, onde lá foi levado para o Apocalipse. Esse foi o nosso aprendizado de hoje, o nosso estudo sobre o Apocalipse. Em breve a gente vai fazer o restante do estudo daí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!